Olá, alunos! Hoje a nossa aula vai ser sobre expressões numéricas. Para isso, a Pro vai usar a página 106 do nosso livro de matemática, Buriti Mais. Expressões numéricas. O preço de uma corrida de táxi é igual a bandeirada, que é uma quantia fixa, mais os quilômetros percorridos multiplicados pelo custo de cada quilômetro. Então, tem um valor fixo e depois um valor que varia conforme o quilômetro que cada cliente percorreu. Onde Mário reside, a bandeirada custa R$ 5,00 e cada quilômetro R$ 3,00. Então, vocês vão fazer a leitura desse textinho e vão descobrir os valores que vai ser encaixado aí, tá? Aqui a Pro usou uns quadradinhos azuis. Aí para vocês tem uma linhazinha. Letra A. Quanto Mário pagará por uma corrida de 13 quilômetros? Então, cada quilômetro percorrido custa. Então, você vem aqui em cima e vê o preço de cada quilômetro, coloca aqui. E serão percorridos quantos quilômetros? Aqui está escrito a corrida teve quantos quilômetros. Então, você coloca aqui. A primeira conta que nós vamos fazer vai ser o quê? O valor de cada quilômetro vezes os quilômetros percorridos, que vai dar aqui um número de reais. Devo adicionar o valor da bandeirada, que é aquele valor fixo, que é, você coloca o número aqui, reais com o total, correspondente aos quilômetros percorridos. Então, você vai ter R$ 5,00, que é o valor fixo, mais o valor em reais que você descobriu, que foi a quantidade de quilômetro vezes o preço de cada quilômetro. Aí você vai descobrir o valor total da sua corrida. Observe que os cálculos feitos por Mário podem ser representados por meio de uma expressão numérica, 5 mais 13 vezes 3. Então, Mário pagará quantos reais pela corrida? Você vai colocar aqui. Letra B. Qual é o resultado da expressão 5 mais 13 vezes 3 quando fazemos primeiro a adição? Vai estar aqui. E quando fazemos primeiro a multiplicação? Nós vamos usar esse espaço aqui. Então, fazendo primeiro a adição, você vai fazer 5 mais 13, vai colocar aqui. Copia o vezes 3, viu quanto deu aqui. Fazendo primeiro a multiplicação, o 5 mais você copia e faz o 13 vezes 3, coloca aqui. Vai ter um resultado aqui. Você vai observar esse resultado e vai observar esse resultado. Letra C. Os resultados obtidos são iguais? Você vai responder sim ou não. Qual deles corresponde ao valor pago por Mário? Você vai olhar esse e vai ver qual que corresponde a todo esse aqui que nós já resolvemos. O feito primeiro a adição ou o fazendo primeiro a multiplicação. Essa situação indica que, em uma expressão numérica, a ordem em que as operações são efetuadas deve obedecer a algumas regras, pois não podemos ter uma expressão numérica com mais de um resultado. Então, aqui tem uma maneira que foi feito que estará correto, a outra maneira estará errada. A primeira regra, qual é? As multiplicações e as divisões devem ser efetuadas primeiro, na ordem em que aparecem, ou seja, sempre da esquerda para a direita. Se tiver uma multiplicação, eu resolvo primeiro, se tiver uma divisão, eu resolvo primeiro. Depois, devem ser efetuadas as adições e as subtrações, na ordem em que aparecem, também sempre da esquerda para a direita. Tem uma segunda regra. Se as expressões apresentarem parênteses, as operações que estiverem dentro deles deverão ser feitas primeiro, seguindo também a mesma ordem.
Multiplicações e divisões primeiro, depois adição e subtração. Temos também chaves, colchetes, mas isso nós não vamos aprender agora, tá? Agora a Pro vai falar assim: coloca pausa aí no vídeo, resolvam no livro de vocês e depois vocês voltem, que agora a Pro vai fazer a correção, tá? Vamos lá? Nós lemos aqui, então, cada quilômetro percorrido, já fez o seu aí? Vamos conferir. Custa R$3, que está escrito aqui, ó, cada quilômetro R$3. E serão percorridos quantos quilômetros? Está escrito aqui, ó. Serão percorridos 13 quilômetros. Então, o que ele fez? 13, que está aqui, vezes R$3, que está aqui. 13 quilômetros vezes R$3. Já fez o seu aí? Deu R$39. Só que não podemos esquecer daquele valor fixo que os taxistas chamam, né, de bandeirada. Então, eu devo adicionar o valor da bandeirada, que é, ó, bandeirada. O valor da bandeirada é R$5. Vou adicionar com o total correspondente aos quilômetros percorridos. Então, eu tenho os R$5 fixo da bandeirada, mais o valor que varia conforme os quilômetros que eu descobri lá em cima, que deu R$39. 5 mais 39 deu R$44. Acertaram? Espero que sim. Observe que os cálculos feitos por Mário podem ser representados por meio de uma expressão numérica. O que é uma expressão numérica? É um conjunto de números e operações matemáticas, onde a ordem dessas operações é bem definida, para que haja uma convenção, para que haja regras a respeito do seu resultado. As operações envolvidas nas expressões numéricas são as operações básicas que vocês já conhecem: adição, subtração, multiplicação e divisão, só que agora com algumas regras para serem resolvidas. Então, aqui na resposta do nosso probleminha, Mário pagará R$44 pela corrida. Foi o valor que encontramos aqui. Letra B. Qual é o resultado da expressão 5 mais 13 vezes 3? Que está aqui, ó. Quando fazemos primeiro a adição. Fazendo primeiro a adição, eu vou ter 5 mais 13, que deu 18. Vezes 3, vezes 3, 18 vezes 3, que deu 54. Eita, professora, mas não tinha que dar R$44? Vamos ver então fazendo primeiro a multiplicação. 5 mais, eu copio aqui, porque eu vou fazer primeiro a multiplicação. 13 vezes 3, que deu 39. Agora eu faço 5 mais 39. Que vai dar 44. Ó, agora deu certo. Letra C. Os resultados obtidos são iguais? Não, né? Aqui deu 54, aqui deu 44. Qual deles corresponde ao valor pago por Mário? Não, os resultados não são iguais. O que corresponde é o resultado de R$44. Essa situação indica que, em uma expressão numérica, a ordem em que as operações são efetuadas deve obedecer a algumas regras, pois não podemos ter uma expressão numérica com mais de um resultado. Eu não posso ter essa expressão e falar pode ser 54 ou 44. Não, eu tenho que obedecer essa regrinha para o resultado correto ser 44. Vamos aprender agora sobre essas regras. Primeira regra. As multiplicações e as divisões, a Pro já tinha falado, né, no comecinho do vídeo, devem ser efetuadas primeiro, na ordem em que aparecem. Depois, devem ser efetuadas as adições e as subtrações, na ordem em que aparecem. A segunda regra, se as expressões apresentarem parênteses, as operações que estiverem dentro deles deverão ser feitas primeiro.
seguindo a ordem dessa primeira regra. Qual é a ordem? Multiplicação e divisão primeiro, adição e subtração depois. Na próxima página do livro já vai aparecer o parênteses, então vamos prestar bem atenção nessa regra. As multiplicações e as divisões devem ser efetuadas primeiro, na ordem em que aparecem, da esquerda para a direita. Depois devem ser efetuadas as adições e as subtrações, na ordem em que aparecem. E quando eu ver lá que tem parênteses, eu resolvo primeiro o que está dentro do parênteses, sempre obedecendo a mesma ordem, a mesma regra. Multiplicação e divisão primeiro, da esquerda para a direita, e depois adição e subtração, da esquerda para a direita. Espero que tenha ajudado e que todos tenham acertado. Tá bom? Até a nossa próxima aula. Beijo da Pro Priscila Manfredi.